Louvado seja o nome do Senhor. E como o homem de Deus falou, a profeta, e hoje eu vou falar sobre profeta. Glória a Deus. Eita glória. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Não vou demorar. Deus tem muitas chaves para nós, através dessa palavra, através desse texto. Pense numa palavra que vai marcar o coração de vocês, você que está me ouvindo em casa. Abra seu coração para receber a porção de Deus, amém? A palavra, o tema é sobre vai ficar tudo bem. Diga aí para o seu vizinho, vai ficar tudo bem. Talvez você chegou aqui hoje e está angustiado, oprimido, ou cansado, talvez fisicamente, talvez emocionalmente. Eu quero te dizer, vai ficar tudo bem. Quando eu estava hoje na minha cama ali, adorando o Senhor e orando, e aí minha filha estava ali perto, mexendo nas minas coisas, nas minhas maquiagens, enquanto eu conseguia orar. E ela disse assim, vai passar, viu? Vai passar. Eu falei, meu Deus, vai mesmo, filha. Eu creio, vai passar, vai ficar tudo bem. Então, Deus sempre falando conosco, né? Deus sempre usando pessoas. Então, sem mais delongas, aí no capítulo 4 de 2 Reis, diz assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou. Ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz o filho. Amém? Por hora, vamos ficar aí, porque tem a primeira parte do texto. Gente, quem era Eliseu? Eliseu era um profeta que recebeu uma porção dobrada do profeta Elias. O profeta Elias foi um homem de Deus que manifestou grandes coisas através da sua palavra. E quando ele foi arrebatado pela carruagem de fogo, ele lançou sobre a terra, sobre Eliseu, a capa, a autoridade. E Eliseu recebeu uma porção dobrada, maior do que de Elias. Então, essa história começa com o seguinte, Eliseu, esse profeta, ele gostava de orar no Monte Carmelo. E esse monte ficava perto de Sunem, é uma cidade. E em Sunem tinha uma mulher sunamita. Ela era uma mulher nova, uma mulher rica, de posses, casada com um idoso. Você imagina, hoje em dia, às vezes a gente vê umas novinhas casadas com um idoso, né? Ela tinha posse, a maioria deles é rico. Porque é difícil a gente ver umas novinhas casadas com pobre, é mais com rico. Ou ele é bonito,
Ou ele é bonito e pobre, ou ele é feio e rico. É o povo que diz, eu não estou falando nada. Mas ele era idoso e ela era rica, nova. Quando o profeta Eliseu passava por essa cidade, a Bíblia diz, acabamos de ler, que ela insistiu para que o profeta entrasse e comesse na casa dela. Veja bem, essa mulher não tinha nenhum interesse em receber algo. Ela quis que o profeta entrasse na casa dela para que ela pudesse oferecer, ela pudesse dar. Que ela pudesse dar. Às vezes a gente conhece as pessoas, conhece os pastores, conhece os pregadores, conhece os homens de Deus, né? E aí a gente esquece, a gente perde a oportunidade de honrar. Mas ela não perdeu a oportunidade de honrar o homem de Deus sem ganhar nada em troca. E vocês vão saber por quê. Então, ela insistiu e ele entrou na casa dela para comer. Ela ofereceu alimento. O que ela ofereceu? Ela ofereceu o que o profeta não tinha. Porque o profeta tinha unção, o profeta tinha a presença de Deus, o profeta tinha a palavra de Deus, o que ele falava acontecia. E ela ofereceu algo que ele não tinha. Amém? Atrás dele. Os intercessores aqui, ó, com o irmão. Ela ofereceu algo que ele não tinha. O que ele não tinha? Ele não tinha um alimento físico. E ela falou, então entre aqui, então entre. Fica só a intercessão, irmãos. Então entre e venha comer com a gente. Depois daquela conversa, toda vez que ele passava por ali, ele comia na casa dela. E ali gerou o quê? Gerou uma amizade, gerou um vínculo entre a sunamita, o marido dela, o profeta Eliseu e Geazi, que era o moço que andava com Eliseu. A sunamita, ela tem a capacidade de dar, tem a capacidade de honrar, tem a capacidade de oferecer. Então, gerou ali uma amizade. E depois que gerou essa amizade, ela olha para o marido e diz assim, marido, aquele homem que passa aqui em nossas terras é um santo homem de Deus. Ele é um santo homem de Deus. Percebam que o santo vem antes. Ele é um santo homem de Deus. Então, o que façamos para ele? Vamos fazer para ele um quarto de alvenaria, um quarto de tijolo, que ficava no andar de cima. Vocês imaginam só, hoje em dia, a gente vê casas de madeira, vê casas, né, de taipa. E naquela época, aquela mulher já tinha condições de fazer um quarto de tijolo. Um quarto de tijolo para aquele profeta, naquela época. Então, ela colocou o que naquele quarto? Ela colocou naquele quarto uma mesa, uma cadeira, colocou uma lamparina, ela colocou uma cama. E o que diz aí? Quarto significa o quê? Lugar de intimidade. Lugar de intimidade. Quarto é intimidade. Cama é o quê? Presta atenção. Lugar de descanso. Cadeira significa o quê? Posição, honra, autoridade. E lamparina, unção do Espírito Santo. Então, aquela mulher colocou todos esses itens. Talvez ela pensasse que ela mesma teve essa ideia, mas foi o Espírito Santo o tempo todo influenciando. Foi Deus o tempo todo já agindo, porque ia acontecer algo lá na frente. Então, quarto significa intimidade. Aquele quarto estava perto de um muro significa proteção. Aquele quarto tinha uma cama, e quando a gente pensa em cama, a gente pensa em descanso. Toda vez que a gente chega cansado em casa, a gente já imagina o nosso quarto, arrumadinho, cheirosinho para a gente deitar, porque ali é o melhor lugar do mundo. A gente pode estar no hotel 5 estrelas, em um lugar perfeito, em uma viagem perfeita, mas quando a gente chega em casa, a gente diz, ai, nossa, a nossa casa é tão boa, né? É tão aconchegante. Ali é um lugar de descanso. Aquela cadeira que aquela mulher colocou para aquele homem, ela estava reconhecendo a posição dele. Ela estava reconhecendo a autoridade de Deus
na vida daquele homem. Ela estava reconhecendo que ele representava a voz de Deus na terra. Aquela lamparina significava a unção do Espírito Santo de Deus. Vamos dar glória? Vamos dar glória. Vamos encher este lugar de glória a Deus. Aquela lamparina significava a unção do Espírito Santo de Deus. E aquela mesa significava um lugar de alimento, de pão, de vinho. Jesus é o pão, Jesus é o vinho novo. Aleluia! Então, aquela mulher, ela profetizou, ela colocou ali itens, aonde mais tarde ela iria usar, aonde mais tarde ia acontecer algo na vida dela. Ali de cara a gente vê a generosidade daquela mulher. Ela fez isso sem pensar em receber algo em troca. Mas aquela mulher escondia algo. Ela escondia uma dor, ela escondia uma frustração, uma decepção talvez. Então, quando Eliseu olhou tudo aquilo, ele falou assim: você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que eu posso fazer por você? Você quer que eu interceda por você lá no rei? Você quer que eu interceda por você junto ao comandante? Ela disse: não, eu estou bem entre o meu povo. Ela estava bem naquele nível que ela estava. Você entende? Está entendendo as chaves que Deus dá? Ele não dá só aquilo que a gente lê. Tem uma revelação por trás das palavras. Essas palavras não são comuns. Então Deus queria tirar aquela mulher daquele nível entre as pessoas. Não entre as pessoas físicas, mas um nível onde ela poderia viver um milagre. Ela não expôs a dor dela para o profeta. Ela não mentiu quando ele perguntou: o que eu posso fazer por você? Ela só não disse o que era. Ela só falou: não, talvez eu estou bem resolvida. Quantas vezes a gente não está assim? Não, aqui está tudo bem. Não precisa nem tocar no assunto. Eu não vou nem escrever isso, eu não vou nem falar, eu não vou nem confessar isso, porque está tudo bem. Eu estou bem resolvida. Não sinto falta. Você já ouviu aquela mulher que ela não consegue conceber? E quando a gente pergunta para ela: você tem filhos? Ela diz: eu nem sinto falta. Ela já se justifica: eu nem sinto falta. Né? Eu tenho sobrinhos, eu tenho uma pessoa aí que eu conheço, que ela já está envelhecendo, né? E quando a gente toca em filhos, ela se sente ofendida. Porque ela não teve filhos, deu prioridade à carreira, não teve família, não teve filhos e é frustrada. E ela não reconhece isso. Então, a gente evita tocar no assunto, mas sempre tem uma coisa ou outra que alguém toca. E quando toca, a gente vê, né? Ela o tempo todo com as fotos dos parentes, das crianças, porque ela ama criança, mas ela ainda não teve coragem de expor a sua dor. E toda vez que a gente não tem coragem de expor a nossa dor, a gente fica em um nível raso. A gente fica em um nível raso. Então, ela disse: eu estou bem entre o meu povo. Ou seja, eu estou bem com essa ferida. Eu estou bem nesse nível. Mas, quando ela saiu, eu estou contando a história e Deus já trazendo a revelação. Quando ela saiu, ele olhou para o Geazi, que era o seu servo, e falou assim: Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Ele disse: olha, ela não tem filho, e o marido dela é idoso. Por que ele disse isso? Porque quando a pessoa é idosa, o sêmen não é o mesmo de uma pessoa jovem. É difícil, o homem continua dividindo as células, ele continua tendo sêmen, mas a qualidade diminui. Isso quer dizer, ele vai ter dificuldade para fazer uma mulher conceber. Então, ele disse assim: chame ela de novo. Gente, quando um profeta olha para você e te chama 2 vezes, presta atenção. Tem gente que não gosta de profeta. Mas quem anda com Deus, come com profeta, cheira o profeta, brinca com profeta e é amigo de profeta. E eu quero honrar aqui a minha amiga que é profeta.
Porque ela é de dentro da minha casa, de dentro do meu quarto. Eu uso as minhas roupas quando chega lá em casa. Toma banho no meu banheiro, tem acesso à minha casa. Porque nós somos amigas não pelo que ela pode me dar, não pelas orações que ela faz por mim, que às vezes é cajadada, mas pela a nossa amizade, que é sincera e verdadeira. E aí, quando o profeta chamou ela de novo, ela foi lá, né? Escuta Deus, escute Deus. Talvez Deus está te chamando, aí te deu uma chance, você não contou tudo. Aí Ele está te dando outra chance. E Ele disse assim, olha, o ano que vem, nessa mesma época, você vai ter um filho no colo, nos braços. Você vai ter um filho nos braços. E ela disse, não, homem de Deus. Ela contestou, o que é contestar? Duvidar. Ela não aceitou, ela achou que aquela palavra era inválida. Ela refutou aquela palavra. Mas aí, a palavra se cumpriu. Eliseu nem discutiu com ela, não. Deus falou, está falado. A palavra se cumpriu. Quando foi no outro ano, na mesma época, ela estava com o menino no colo. Aleluia. Esse foi o primeiro milagre. E a primeira chave que eu quero te falar hoje, para que tudo vá bem na sua vida, é que todo milagre tem que ser profetizado. Amém? Ela recebeu a profecia querendo ou não. Deus cumpriu aquilo que Ele disse. Porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Amém? Mesmo que no coração dela, mesmo que diante das frustrações, das decepções, talvez ela já tinha recebido profecias, talvez ela já tinha recebido alguma oração. Mas aquela profecia do homem de Deus se cumpriu. Então, todo milagre tem que ser profetizado. Amém? Todo milagre tem que ser profetizado. Às vezes, talvez você está dentro de um ambiente, de um relacionamento que não está dando certo. Talvez você não está dando certo na faculdade. Talvez você não está dando certo no seu trabalho. Mas você também não fez nada para que acontecesse algo. Você não expôs a sua dor. Você está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, mude de nível. Mude de nível, exponha a sua dor. Automaticamente, quando a gente coloca a nossa dor para fora, a gente muda de nível, porque a gente é curado. A gente é curado quando a gente coloca a nossa dor. Então, aquela mulher, ela teve essa surpresa de Deus, essa surpresa esperada de conceber este filho. Mas a Bíblia diz, lá no versículo 18, que este menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, lá no verso 18. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Diga comigo, morreu. Por que o pai pediu para que levasse a mãe? Porque a mãe é que cuida, né? A mãe é que nutre. Então, provavelmente, aquela mulher deve ter feito algo. Deve ter feito um chá para ele. Ela fez o que ela pôde fazer. Mas depois o menino morreu. Olha que confusão na mente dessa mulher, dessa mãe. Aonde ela teve esse filho, era um desejo dela. Era um desejo dela. Um desejo escondido, onde só ela sabia. Mas Deus revelou ao profeta. E, de repente, ela se vê com o filho morto nas mãos. Talvez ela deve ter pensado, que milagre é esse? Que milagre é esse que o Senhor faz até um ponto, depois Ele me tira? Mas não. Aí a gente vê a inteligência, a gente vê a sabedoria dessa mulher. O comportamento maduro de fé que ela teve. Não era para menos. No versículo 21, olha o que ela fez. Ela subiu ao quarto do homem de Deus. Deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela subiu aonde? No quarto. O quarto quer dizer o quê? Lugar de intimidade. Ela colocou o menino aonde? Na cama. Quer dizer o quê? Que ela descansou. Gente, não pense só em um quarto de tijolo, de alvenaria, não. Esse quarto falava de dentro dela.
falava do coração dela. Ela entrou nesse lugar de intimidade e ela descansou. Provavelmente ela tenha orado naquele lugar. Depois que ela descansou, ela fechou a porta. Ela guardou o filho dela. Ela guardou, porque se as pessoas soubessem que aquele menino tinha morrido, ia gerar um alvoroço que não ia ajudar, uma fofocaiada que não ia ajudar em nada. Então, ela de repente, ela lembra do profeta. Ela vai no lugar certo. Nem para o marido dela ela diz que aconteceu. Agora, imagina uma mãe que tanto esperou um filho. Esse filho chega, cresce, fala, porque ele já falava, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Alguns dizem que ele era adolescente. De repente, esse filho morre e ela não se desespera. Ela não grita para os vizinhos, se fosse aqui no Maranhão, meu Deus do céu, socorro, 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 o menino morreu. E chorava e ligava para o SAMU. E aí, porque isso é natural de uma mãe, todo mundo sente medo, todo mundo se desespera, todo mundo se angustia. Mas quem é mais sanguínea, talvez eu ia me escabelar. Mas Deus tem me surpreendido com algumas coisas, porque eu sei o que é ser angustiada. Eu sei o que é ser uma mãe angustiada. Eu sei o que é tristeza. Você que conhece a minha história sabe. Então, aquela mulher guardou aquele filho. E ela saiu, fechou a porta. Vamos prosseguir no verso 22. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ele falou isso porque o homem de Deus, ele vinha em ocasiões especiais. E ali não era nem lua nova, nem sábado. E ela disse o quê? Não se preocupe. Ela não disse para ele que o menino tinha morrido, ela não disse para ele que o menino estava lá no quarto, ela não disse para ele que nada. Ela só falou isso: não se preocupe, só prepara. Prepara o que eu preciso. Prepara o recurso, a jumenta. Se fosse hoje, era uma Hilux, né? Porque ela tinha posse. Um Corolla. Amém? Recebe. Recebe, mulher de Deus. Então, ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido. Só pare quando eu mandar. Quando a gente está em uma situação de emergência, a gente não tem tempo para conversas. A gente não tem tempo para fofoca. A gente quer resolver, não é verdade? Ela tinha uma emergência, mas ela foi ao lugar certo. Ela precisava chegar naquele homem de Deus. Então, ela tinha essa emergência. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ele estava lá orando. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Amém? Estar tudo bem. Por que ela falou isso? Quando na verdade não estava. Porque nós devemos falar os nossos problemas para as pessoas que vão resolver. Que pode resolver. E o profeta Eliseu representava Deus na terra. Muitas vezes, nós não falamos para Deus os nossos problemas. Nós não chegamos aos nossos líderes que oram, intercedem, que acordam de madrugada para orar por nós, que nos cobrem a oração. Mas falamos para os vizinhos, para as pessoas que não estão nem aí, para alguém que não vai te ajudar, para alguém que não vai te aquecer. Então ela disse para ele: está tudo bem, apesar dele andar com o profeta. Ela disse: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse. O Geazi, quando ela se prostrou diante dos pés do profeta, Geazi queria afastar ela, porque não era comum uma mulher abraçar um homem. E ela abraçou os pés dele. E logo Deus mostrou para ele uma angústia dentro do coração dela. Ele disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada.
Mas o Senhor não me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Veja que o profeta, ele é um homem de Deus, tem a presença de Deus, mas ele não tem o poder de Deus de revelar, a não ser que Deus dê a ele. Ele é um homem comum como nós. Só que ele buscou a Deus. Deus deu esse dom. Não é todo mundo que é profeta, amém? Não é todo mundo que é pastor. Não é todo mundo que é levita. Não é todo mundo que é apóstolo. Não é todo mundo que é evangelista. Deus deu profeta. Ele não sente Deus falar, ele ouve Deus falar. Nitidamente. Eu não tenho um dom de profecia. Mas Deus fala muito comigo em sonhos. Deus fala comigo em sonhos, aí eu fico imaginando, do jeito que Deus fala comigo em sonhos, Ele fala com o profeta. Então, é por isso que ele tem certeza. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Diz o profeta. Por quê? Porque ele ouve, não tem erro, não tem como errar. E às vezes a gente não entende muitas coisas, né? Abrindo aqui um parênteses, eu lembro de um culto que a gente estava tendo aqui numa quarta-feira e eu estava sentada lá atrás. E aí a Michele, a profeta aqui da nossa igreja, né? Ela e o Tiago são profetas em nossas vidas. Então, quando a gente tem algum problema, a gente, meu filho, ora aí por nós, vê se Deus fala alguma coisa com vocês. Ou, às vezes, Deus fala sem a gente pedir, né? E aí, ela disse assim, até o final do ano, Deus vai abrir uma porta na sua vida. Aí eu fiquei assim, deve ser de emprego. Já imaginei isso, deve ser de emprego. Bom, mas eu guardei aquela palavra. Gente, eu nunca duvidei da palavra de profeta. Eu recebo, julgo a profecia e, se acontecer, amém. E então, eu fiz uma prova com Deus, eu orei com Deus, só eu e Deus sabia. Eu nunca duvidei da palavra da minha amiga, nem do caráter dela, mas nesse dia eu fiz uma oração. Eu falei assim, se ela for profeta mesmo, Deus, vai acontecer. se ela for a original, não quero a genérica não, eu quero a original. Vai acontecer. A minha amiga que fala assim, sim, essa profeta é original ou é genérica? Eu disse, é original. Se ela for original, vai acontecer. Só no meu coração, não disse para ninguém. Chegou dezembro, chegou dia 13, mais ou menos, dia 10, dia 13. O pastor fala assim, eu preciso conversar com vocês. Um assunto do reino. Aí eu falei para o David, ele disse, tu não andou falando nenhuma besteira por aí, não? Eu disse, não, meu filho. O pastor disse que quer conversar um assunto do reino. Não sei o que é, não, mora lá. Ele disse, você já sabe por que eu estou chamando vocês aqui? Eu, não, faço ideia. Pois é, o nome de vocês já está lá com o pastor Nonato. A gente sabe que vocês têm chamado, tem palavra de Deus. E aí foi falando, né? E a gente quer saber se vocês estão dispostos, porque depois que vocês falarem sim, não tem como voltar atrás. A serem pastores, porque vocês têm palavra, vocês são transparentes. Falou, né? Vocês são obreiro aprovado. Tem outra chave bem importante. Marido de uma mulher só. Esses requisitos que a Bíblia diz para um obreiro aprovado, né? Aí, falei, amém, pastor, estamos aqui, eis-me aqui. Só que eu achava que essa ia ser lá para o ano que vem, lá para talvez agosto, abril, agosto. Ele disse, pois é, então a qualquer momento, se o pastor falar assim, vai ser esse mês, vocês estão dispostos. Aí tá bom. Só que o nosso nome estava lá, mas ainda tem uma votação. Passa pelas pastoras, quase tudo da igreja. Entendeu? Só que a gente não sabia. Na outra semana, o David falou, olha, Tainá, o pastor mandou uma mensagem e disse que o nosso nome foi aprovado, nós passamos pelo crivo da igreja. E nós vamos ser consagrados na semana que vem. Aí eu disse, meu Deus, assim, foi uma coisa assim, tão rápida.
Mas que a gente já tinha palavra. Olha, quanto tempo a gente não vem recebendo palavra? Vocês são pastores, Deus tem pressa nisso. Uma vez a pastora Fátima orou por nós e ela falou assim, vocês são pastores? Aí eu disse, não, ela, ainda não. Mas Deus trouxe vocês aqui na IFOL porque Ele tem pressa na vida de vocês. Aí um dia um profeta também, é só profeta, eu já tenho coisa com profeta. Aí, profeta Amaro, um profeta muito conhecido, até faleceu esse ano passado. E aí nós tivemos esse privilégio. E ele disse assim, você é uma pastora. Você tem chamado para pastora. E disse outras coisas mais que tem acontecendo, que vem acontecendo, que vem se concretizando. E vai se concretizar ainda mais. Mas a gente só fala depois que acontece. Porque o silêncio é a chave, amém? Essa mulher, ó, ficou em silêncio. E aí... fomos consagrados, todos viram aqui, foi bênção, glória a Deus, estamos aqui. Deus se cumprindo as promessas dEle. Deus cumprindo as promessas dEle. Na hora que a gente recebe, a gente, meu Deus, está acontecendo. Jesus amado, meu Deus, eu não acredito. Talvez aquela mulher pegou aquele bebê no colo e disse assim, meu Deus, o profeta estava certo. Por que eu duvidei? Estava tão perto. Gente, Deus, ele não precisa de condições favoráveis para fazer um milagre. Ela não tinha condições de conceber, e aquilo dali era uma vergonha, um sofrimento, porque não é somente uma concepção, mas também a continuidade de uma linhagem. Sem filhos, o nome dela era esquecido. O nome do marido dela era esquecido. Então, era uma questão de honra ter filhos. Ela tinha tudo, mas não era completa. E aí, fomos consagrados. Esse é o primeiro de muitas coisas que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Por quê? Porque teve um profeta em nossas vidas. Teve profetas em nossas vidas. Então, quando aconteceu, eu lembrei dessa oração que eu fiz em relação a Michele. Eu falei, olha, mulher de Deus mesmo. Aconteceu. E grandes coisas vão acontecer. Grandes orações, grandes palavras que Deus usou ela para falar a nosso respeito, ao respeito aqui da igreja, vai acontecer. Amém? Deixa eu ver onde eu estou. Então, quando aquela mulher fechou a porta, ela guardou aquele filho. E a segunda chave que eu quero dizer para você hoje, que todo milagre tem que ser gerado no secreto. Todo milagre tem que ser gerado no secreto. Tem coisas que é para falar, tem coisas que não é para falar. Tem coisas que é para falar só para a pessoa certa. Só no lugar certo. Ela foi aonde? No monte, onde estava o homem de Deus. Procurou socorro no lugar certo. Ela não quis saber nem de servo, não. Eu quero falar direto com ele. Quero falar direto com ele. Deixa eu ver aqui. Quando ela chegou lá, que ele viu que ela estava angustiada, no versículo 28, ele disse assim, e disse à mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou assim. Vamos parar por aí. Parei no versículo 32. Então, ele mandou quem? Ele mandou Geazi pegar um cajado, pegar a capa dele e colocar no cinto. Cinto fala da cinto da verdade. Cajado de autoridade. Capa, autoridade, cobertura. Mas Deus estava com o profeta, não estava com Geazi. Geazi estava perto, mas não estava no lugar onde deveria estar.
Às vezes, você anda com o homem de Deus, está perto de Deus, mas ainda não está no lugar que deve estar. Ainda não está no nível que deve estar. Então, não é a oração bonita, não são palavras bonitas, não é o tempo de oração que determina, não. É a autoridade que está sobre você. É o quanto você busca ao Senhor. Não tem como a presença de Deus chegar no lugar e aquele lugar, aquelas pessoas não serem alteradas. A presença de Deus, quando chega, até um morto levanta. A presença de Deus, quando chega, aquilo dali, o ambiente tem que mudar. Tem que mudar. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Percebe que ela fechou a porta para sair, ele fechou a porta para entrar. Entrar agora eu e o Senhor. Deixou ela de fora. Deixou só ele e Deus. E ele deitou sobre o menino, colocou boca com boca, no verso 34, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Quando era Geazi fez o que ele mandou, não aconteceu nada. Mas quando foi o homem de Deus que trouxe a presença de Deus, o menino começou a reagir, começou a aquecer. O que estava gelado, o que estava pálido e o que estava morto começou a dar vida. Começou a ser alterado algo dentro dele. Por quê? Porque a presença de Deus chegou, porque a autoridade de Deus chegou, porque o cajado de Deus chegou, porque a capa de Deus chegou. E aí nada pode ficar do mesmo jeito quando Deus chega. Seu casamento não pode ficar do mesmo jeito se a presença de Deus está lá. O problema é que você não quer jejuar, não quer orar, quer divorciar, mas você ainda não pagou o preço, não correu lá no monte e não falou com Deus. Esse é o problema. Mas se você fizer do jeito que ela disse, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Não vá pelo caminho mais fácil. Mas está tudo errado. Tá. E vai continuar errado se tu ficar vendo só os problemas. Ela não viu um menino morto. Ela viu algo que poderia acontecer lá na frente. Ela quis orar. Vou buscar Deus. Vou buscar a presença de Deus. Buscou a presença de Deus. Depois que ele fez isso, Eliseu levantou, começou a andar pelo quarto. Talvez nessa hora Eliseu continuou orando e profetizando. Depois ele subiu na cama, debruçou mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Tainá, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando. O homem bebia 7 dias, passou a beber 5, continuou orando mais. Na primeira vez que o profeta orou, o menino começou a aquecer. Ele levantou, deu uma volta no quarto. Talvez Deus falou assim, tenta de novo. Vai lá de novo. E ele fez a mesma coisa, continuou. O que significa isso? Perseverança. Ele não desistiu. Senhor me usou. Esse milagre não pode ficar só até aqui. Esse milagre tem que virar notícia. Esse milagre tem que virar notícia. Se morreu, o Senhor vai ressuscitar. O Senhor vai ressuscitar. Se é um desastre, o Senhor pode endireitar. Como você está orando? Com quem você está orando? Para quem você está orando? Para quem você está falando? Para quem? Orem por mim. Não só isso. Levante de madrugada e comece a orar. Põe teu joelhinho no chão. Comece a orar. Está difícil, o leão quer te pegar, ora 3 vezes por dia. Tira aquilo que tu gosta, o café, a carne, sei lá. Mas faz alguma coisa. Aquela mulher, mesmo em silêncio, ela estava em silêncio e ela reagiu. Hoje em dia a gente vê as mulheres falando demais e fazendo nada. Não reage em nada. Ela reagiu na presença de Deus. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse,
pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Aleluia. Se aquela mulher não tivesse reagido na presença de Deus, o filho dela ainda hoje estava morto. Mas ela entendeu que aquele milagre não era só temporário, mas era definitivo e completo. Porque quando Deus faz um milagre, Ele faz de forma definitiva e completa. Pois é, esse marido mesmo que Deus te deu, pois é esse que vai ficar bom. É esse que vai melhorar. É esse trabalho, não está difícil, eu não consigo perdoar meu patrão, pois é aí que Deus te quer. Você só vai passar para outro nível depois que for aprovado. Não procure a passagem, a porta mais larga. Deus tem algo em nossas vidas, quer nos mudar de nível, quer mudar a nossa visão. Precisamos fazer algo. Aleluia. E aquela mulher não se calou diante de Deus. Não se calou diante de Deus, se calou diante da sociedade. Não vai dar certo. Talvez você ouviu. Da sua família. Não vai ter filho. Talvez você ouviu. Já deu ruim. Mas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, confessar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Deus ainda ouve. Deus ainda socorre. Nós somos do mesmo jeito, eles são do mesmo jeito que nós. Os profetas, maiores, menores, homens, mulheres de Deus, apóstolos, discípulos, todos pecaram. Todos pecaram. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. A minha mãe é uma prova. Eu estou falando muito sobre relacionamento. Deus está mandando aqui. É uma prova viva de um relacionamento que passou por muitas dificuldades. Filhos fora da aliança. Traições por cima de traições. Mas Deus, o que ela fez? Orou 5 anos por ele. Durante 5 anos, às 5 da manhã, de joelho. Não é toda mulher que faz isso. Ela tinha respaldo bíblico para divórcios. Mas ela não viu assim. E hoje meu pai é um homem de Deus. Que ora, que chora, que prega. Pensa no homem de Deus. É mais crente que ela. Então, ela pagou um preço alto. Pagou. Porque antes de casar, a gente tem que abrir o olho. Depois que casa, a gente tem que fechar o olho e orar. Fecha o olho. Ora mais um pouquinho, filha. Ora mais um pouquinho. Está orando pouco. Ora mais um pouquinho. Ah, porque ele não me deu a casa dos meus sonhos. Não me deu o carro dos meus sonhos. Minha filha, pois ora para Deus dar um emprego melhor para esse homem. Ser um homem empresário. Ora, faz um propósito. Faz 1, 2, 3. Uma liderada diz: Tainá, eu preciso de um recurso para abrir meu consultório. Eu disse: quanto é que tu precisa? É X, só isso. Não, pô, eu vou morar 30 dias. Oramos 30 dias, não aconteceu nadinha. Vou morar mais 30. Oramos 30 dias. Ela disse: Tainá, apareceu uma proposta que veio do céu. O homem me ofereceu portanto para me pagar do jeito que eu queria, não sei o que lá, não sei o que lá. Deu certo. Sei que deu certo. Porque a oração move as águas, agita as águas, amém? Agita as águas. Então, não deixe o profeta lutar só. Você tem que ir atrás, depressa, rápido, sem olhar, sem falar com ninguém. Se alguém falar, tu não responde. E sem falar com ninguém. Entendeu? Silêncio, secreto, intimidade. Fale com quem pode te ajudar. E você vai vencer. Você vai ver as coisas mudarem de lugar. Você vai ver as pessoas abrirem os olhos. Você vai ver esse casamento ser aquecido. Você vai ver esse dinheiro entrar na conta. Você vai ver esse dinheiro render. Você vai ver algo acontecer. Porque Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Amém?
Feche os seus olhos.